Então, vou começar com o currículo da Thelma. Thelma Pilege Vinha é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, professora do Departamento de Psicologia Educacional, também da Faculdade de Educação da Unicamp, desenvolve pesquisa sobre clima escolar, problemas de convivência, relações interpessoais e desenvolvimento sociomoral e emocional. É autora e coautora de diversos artigos e livros com essas temáticas, coordenadora do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, pela Unesp e pela Unicamp, juntamente com a professora Luciane Tonheta, né, coordenadora associada, é coordenadora também do Grupo de Estudos Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, o IDEA, e coordena e desenvolve formações e projetos em escolas que visam a melhoria da qualidade da convivência e do clima escolar, favorecendo a construção da autonomia. O professor César Augusto Amaral Nunes é pesquisador do GPEM, especialista em desenvolvimento e avaliação de criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas. Foi autor e coordenou o desenvolvimento de mais de 400 objetos de aprendizagem, vários cursos à distância e instrumentos para avaliação. Colaborador de diversas instituições nacionais e internacionais, como a Fundação Carlos Chagas, a OCDE, a Unesco, o Instituto Ayrton Senna, entre outros. É diretor executivo da Hort Tecnologia, palestrante nas conferências do Projeto Zero, da Faculdade de Educação de Harvard, doutor em Física pela Universidade Técnica de Munique, mestre e bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, também é bacharel em Violão Clássico pela Faculdade de Música Carlos Gomes, tem especialização em ensino para compreensão e avaliação educacional pela Faculdade de Educação da Universidade de Harvard e, atualmente, então, ele coordena um grande projeto no Instituto Unibanco. Thelma e César, muito obrigada pelo aceite novamente. A palavra é de vocês. Eu vou controlar o tempo, Thelma, que é sempre um problema, né, com a Thelma isso, mas a gente está começando agora, são 9h20, e aí você tem, então, a sua fala, depois o César. Quando tiver faltando uns 10 minutos, eu aviso aqui pelo chat, se precisar eu dou um alôzinho, tá bom? Eu que começo, Adri? Sim, se você e preferir. Aí, vou até às 10, é isso? Isso. Tá bom. Bom, talvez eu não enxergue o chat, então você me dá um toque, tá bom? Sim. Eu queria inicialmente dizer que começar a fazer uma apresentação, tendo ouvido a história da Mel, a divisão das borboletas, contada com tanto encanto pelo Vitor, foi tocante. E é sempre uma sacanagem, né? Porque eu sou sempre tão mais técnica e vocês têm sempre o cuidado de tocar, de envolver. Isso faz toda a diferença, né? Queria agradecer esse convite, Adri, porque são 4 anos da Convivere. Eu vi nascer esse trabalho e vi crescer, na verdade invadir, né? Não é só crescer, vocês entraram em todos os lugares, a maneira como vocês atuaram na pandemia, com tanto apoio online, foi algo impressionante, né? O que vocês conseguiram fazer no meio de tanto caos. Então, foi um foco de amparo, de luz, de troca, e a Convivere é feita por muitas mãos, né? Então, aqui eu estou vendo, porque eu não consigo ver quem está assistindo, eu não consigo interagir, eu não sei quem está do outro lado, mas eu vejo... Tem várias mensagens dizendo que você está linda, que seu cabelo está sensacional, tem seu fã-clube aqui, ó. Então só pode ser amiga, né? Deve ser amiga orientando, coisa assim. Queria dizer que aqui eu estou vendo a Thaís, né? A Soraya, Dragão tá aqui, Mariana. Você, a Sandra, que está retornando, né? Que bom. E até o Mário, né? Que também faz parte da Convivere. Sem o Mário, a Convivere também não existe. Então, parabéns a todos vocês. E para mim é uma honra fazer a mesa de abertura. Eu fiquei se achando, né? De poder, nesse momento, fazer... E ainda a mesa de abertura num evento com tanta gente boa, né? Com tanta fera, com tanta gente boa. Então, nada como ter sido orientadora, porque então a referência é porque uma vez orientadora, orientadora para sempre. E compartilhar a mesa com você e com o César é um presente, né? Estar aqui com ele é muito bom, né? Bom, eu vou então começar a apresentação dizendo que
o meu objetivo aqui é apontar algumas mudanças da sociedade pós-moderna para meio que ilustrar a complexidade dos desafios que as escolas enfrentam na formação dos futuros adultos, né? E aí, nesse percurso, também pretendo abordar a pandemia e alguns dos efeitos dessa pandemia, articulando as mudanças que a escola teve que passar, as aprendizagens envolvidas. Então, é esse o percurso que eu farei na apresentação. A gente, nesse momento, eu queria afastar um pouco da situação de pandemia e que nós dirigíssemos os nossos olhares para a época em que nós estamos vivendo, tá? E a gente sabe que nessa época todo mundo sente isso, as mudanças ocorrem com uma enorme rapidez, a gente não dá conta de acompanhar, né? E sempre tem um novo estímulo, um novo desafio, né? Um novo conhecimento e enormes avanços na tecnologia. E esses avanços, eles trouxeram uma melhoria significativa nas nossas vidas, né? Então, a gente vê, por exemplo, numa viagem, o quanto de coisa que você consegue organizar tudo online atualmente. Antes, isso levaria muito tempo para tirar documento, etc. Então, como a tecnologia, ela também proporciona grandes benefícios, mas, ao mesmo tempo, também traz outros desafios, né? E a gente também, além disso, uma outra característica que está sempre presente é que nós percebemos cada vez mais os nossos estudantes, os adolescentes, eles têm características muito diferentes das gerações anteriores. A gente vê como na Unicamp os professores dizem que o perfil dos alunos é muito diferente de 5 anos atrás, né? As crianças e jovens estão permanecendo multiconectados, ainda mais em situação de isolamento social, né? O celular não só para elas, claro que eu estou falando agora de um nível socioeconômico diferente, né? E mesmo num nível socioeconômico mais baixo, isso também acontece. O celular para elas e até para nós é uma extensão do corpo, né? A gente se sente até perdido sem, né? E o fato deles serem nativos digitais, o César discute isso muito bem, não significa que eles são sábios digitais, né? Não é dele o conceito, mas ele, a Thaís, tem discutido essa questão, porque ser usuário não significa que eles conseguem identificar as manipulações, o fake news, as situações de risco. Então, a gente não pode confundir, a tese da Thaís traz muito isso, que o fato de eu ser um bom usuário, nascer assim, significa que eu domino, que eu tenho conhecimento sobre o que está acontecendo nesse mundo online. Essa época que eu vou falar um pouco se chama pós-modernismo ou contemporaneidade. Ela também pode ser caracterizada por mudanças muito profundas na forma de viver e de relacionar. Quem discute isso muito bem é um filósofo e sociólogo, né, um dos maiores da pós-modernidade, que é o Bauman, e ele vai refletir num fenômeno que vocês devem perceber muito como educadores, que é chamado retropia, né? A retropia é uma tendência de tentar voltar, tipo nostalgicamente, para uma época anterior, como se essa época anterior fosse muito melhor do que a atual, como se essa época anterior prometesse mais segurança e proteção para as pessoas do que a época atual. Então, essas pessoas que se apoiam na retropia, elas se esquecem dos horrores que a época anterior também trouxe a grande parte da humanidade, né? Por exemplo, guerras mundiais, holocausto, as contribuições que foram expressivas para o aquecimento global. Então, existe uma imagem idealizada que não corresponde, de fato, àquilo que era aquela época, ou mesmo as contribuições ou os prejuízos para o mundo, né? Vou apresentar para vocês um quadro, uma síntese, em que eu quero comparar as características de décadas atrás com a idade atual. Eu só queria lembrar que, sim, essas características, em nenhum momento eu estou dizendo que é melhor ou pior, só mostrar que são diferentes. Então, eu quero trazer algumas diferenças da época de um tempo atrás, né? E, ao mesmo tempo, comparando com o atual,
de novo, eu repito, eu não estou atribuindo juízo de valor, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas a gente tem que saber que é diferente, tá? Vocês conseguem enxergar a tela? Sim, Thelma, sim. Tá. Então, nós tínhamos há pouco tempo, poucas décadas atrás, né, uma menor quantidade de estímulos, um ritmo de vida menos corrido, né? E atualmente a gente tem uma velocidade muito grande de estímulos, de acontecimentos. Todo mundo que você fala, poxa, eu fiquei acordado meio todo, né? Então, uma correria para tentar dar conta, um sentimento muito próximo a patinar em gelo fino. Vocês imaginem, tentem fazer a analogia de patinar num gelo fino, como você tem que estar sempre correndo, como se aquele gelo fosse quebrar, tá certo? Então, uma velocidade constante, né? Antes, nós tínhamos muitas relações assimétricas, né? A ideia da autoridade muito forte. Então, por exemplo, nós íamos ao médico, nós levávamos o exame lacrado, né? Ele mostrava para o médico, ele olhava o exame. Hoje a gente olha os exames, procura na internet, já sabe, entre aspas, tudo, vai lá e discute com o médico como se fosse de igual para igual. Então, as relações estão muito mais horizontais, houve uma diluição do lugar da autoridade. Quem é professor vive isso. Quando você chega na sala, os alunos se veem como igual, mesmo não sendo psicologicamente ainda, em termos de conhecimento, mas houve essa diluição do lugar da autoridade e em todos os parâmetros nas relações, não é só, muitas vezes a gente fala em educação, tá? E nós tivemos também uma vivência, antigamente tinha uma vivência em comunidade, tá certo? Então, num ritmo de tempo, e atualmente a vivência é muito mais ampla, existe sempre uma ideia de que eu não sei se vocês sentem isso, de estar sempre em débito, né? Então, ou seja, eu sempre tenho que eu tenho que ler aquele livro que eu não li, ir naquele show que está todo mundo indo, trocar as roupas, porque minhas roupas não estão tão atuais, né? Eu tenho que estudar inglês, eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que ir no médico e tal. Então, é como se a gente estivesse sempre devendo, nunca é suficiente, né? Há pouco tempo também tinha muito uma ideia de que a tristeza fazia parte, é isso mesmo, você tem que ser forte, lidar com isso. Atualmente nós temos muito uma cultura da felicidade, entre aspas, muitas vezes confundido com prazeres. Então, é claro que existe as doenças psíquicas, têm que ser consideradas, tratadas, mas também tem atualmente uma busca de soluções muito fáceis para frustrações, dores e angústias, por exemplo, tratadas por medicamentos, por autoajuda, por intervenções reducionistas, por exemplo, coaching em situações que são complexas, que claramente ele não vai dar conta de transformar. Então, busca algumas saídas e estratégias que não necessariamente, lembrando, eu não estou me referindo a questões psíquicas efetivas que têm que ser tratadas, mas muitas vezes uma dificuldade de lidar com frustrações, de lidar com a dor, com a angústia, porque nós temos uma cultura da obrigação à felicidade, né? O Lipovetsky também traz que, enquanto há pouco tempo atrás nós tínhamos uma previsibilidade do que ia acontecer, né? A gente fazia planos em longo prazo, atualmente a gente vive muito uma ideia de uma cultura de ansiedade. Essa cultura da ansiedade, ela traz, por exemplo, no sentido de que existe uma insegurança generalizada, porque a gente não tem soluções muito claras. Então, por exemplo, a gente tem medo. Então, a gente acha que agora, até que minha vida está melhor, mas pode piorar. Então, essa insegurança, esse medo faz com que mesmo que minha vida esteja melhor, eu tenho medo, por exemplo, da violência urbana, que de alguma maneira ela vai me atingir. Eu tenho medo daquele imigrante que vai tirar meu emprego. Eu tenho medo de ter uma doença, de perder o meu trabalho, do país ficar pior. Então, existe o que ele traz é que a cultura, muito mais do que a ansiedade, é uma cultura do medo, da insegurança muito presente. E se antes também nós tínhamos pouca informação, atualmente nós temos uma amplitude de informações, né? Então, isso é muito bom, mas, por outro lado, também nós temos uma rede universal de mentiras ou de meias-verdades, ou seja,
a gente acessa qualquer tipo de conteúdo, desde nós, os estudantes, desde pornografia, discurso de ódio, fake news, manipulações, com pesquisas, com informações jornalísticas. Então, navegar por isso é um grande desafio, tá? E indo um pouquinho além, eu só vou trazer alguns aspectos. O Bauman traz o que a gente chama de que é um momento de liquidez. Então, as coisas não são sólidas. Por exemplo, você entra num trabalho, antes você tinha uma ideia de ficar 10 anos no mínimo, agora você não sabe quanto tempo fica, né? Você entra numa relação, casamento, entre aspas, era para sempre, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas era uma ideia de que eu vou casar para sempre. Hoje, você casa, mas não existe aquela coisa de certeza, não, é uma coisa que as relações modificam, né? Se antes nós tínhamos, por exemplo, a privacidade, agora, atualmente, por exemplo, sempre é aquela coisa que me ensinaram quando criança, ser discreta, não compartilhar coisas íntimas ou segredos. Atualmente é o contrário. Você, desde pequeno, é a questão da exposição, dos selfies, de uma sociedade de espetáculo em que a relação entre as pessoas ela é mediatizada por imagens. Eu falava assim para as minhas filhas há uns anos, mas por que você vai postar isso? Você tem algo para contribuir, algo para dizer, né? Algo... Elas riam, falavam assim, do que você está falando? Eu vou postar porque eu vou postar. Então, não tem... Então, a imagem faz parte das relações, né? Então, outra coisa também, antes a gente dava opinião num pequeno grupo. Agora, qualquer coisa eu faço comentário, dou opinião, entendendo, não entendendo, tá certo? Então, é uma cultura de opinião que, inclusive, vai para a escola. Então, eles dão opinião sobre tudo, sem muitas vezes diferenciar, e precisa ser desenvolvido, a diferença do argumento, que é consistente, que precisa do conhecimento, que você hierarquiza, né, a qualidade das colocações que são feitas. Bom, e se antes nós tínhamos opções limitadas, você ia pedir um café, era café fraco ou forte. Atualmente, você vai em uma cafeteria, o que tem de menu de café, você fica 10 horas para escolher. Né? Cinema tem 3 filmes, agora você entra na internet, você perde mais tempo vendo Netflix, por exemplo, escolhendo filme do que assistindo. Né? Bom, eu vou parar por aqui, porque eu trouxe só uma ideia de um panorama geral, e queria agora, a partir disso que foi colocado, eu queria trazer algumas questões, ainda continuando um pouco essa ideia da pós-modernidade. Tá? Existe um filósofo sul-coreano, ele chama Byung-Chul Han, ele leciona na Universidade de Berlim, que ele traz nas obras dele, e as obras dele são referência atualmente no sentido de hipermodernidade, ele traz o conceito de sociedade do cansaço. E aí acho que isso tem muito a ver conosco. Tá? Esse filósofo, ele descreve a fadiga como uma doença da nossa sociedade mais neoliberal, focada muito em rendimento, em produtividade. Né? A gente vê claramente como nós acabamos assim, o que ele traz é que nós nos exploramos voluntária e apaixonadamente, assim, sabe? Então, a gente acredita que ao trabalhar muito, ao estudar, ao envolver, que nós estamos nos realizando, né? Então, a realização, ela passa muito por isso. Eu quero que vocês pensem no mundo ocidental e, por exemplo, em formas mais líquidas de trabalho, até como é ser professor, que você continua trabalhando depois, você tem que se aperfeiçoar, ou trabalhar em instituto, empresas que têm metas, trabalhar por projetos. Esse autor, ele mostra que o que nos esgota não é mais uma coerção externa, como era décadas atrás, que tem um patrão que nos obriga, mas o imperativo que nós mesmos nos obrigamos de ter que render cada vez mais, de ter que dar conta. Né? Então, tem uma crença predominante do mérito, da autossuperação. Vocês devem ouvir muito aquela coisa, se esforce que você consegue, acredite, trabalhe enquanto os outros dormem, né? Se aperfeiçoe. Isso é típico dessa sociedade do cansaço. Então, está presente uma certa positividade tóxica, uma pressão para a gente estar sempre animado, motivado o tempo inteiro. Então, a gente se mata para nos realizarmos, para otimizarmos as nossas coisas. Mas também a gente se esmaga para ter um bom desempenho,
para fazer uma boa imagem. E parece que nunca é suficiente, que a gente tem que fazer mais. E para esse autor, o que caracteriza o sujeito dessa sociedade é um sentimento de liberdade, entre aspas, porque mesmo quando a gente se força a render, quando nós nos exploramos, quando a gente se obriga a dar conta, a render mais, eu imagino que eu sou livre, que olha só como... você já vira a pessoa e fica lá no Uber 40 horas, né, para tentar ganhar um pouco para sobreviver, mas eu sou livre, eu sou autônomo, etc. Então, quem fracassa é o responsável, ele fracassa por culpa dele, e ele culpa a si mesmo, não uma sociedade que leva esse movimento de exploração, de autoexploração. E esse sujeito que se força tanto a render, ele sofre da síndrome de esgotamento profissional, a partir do momento que ele percebe que ele não consegue mais, que ele não dá conta de tudo, que ele fracassa por culpa das exigências de desempenho que muitas vezes ele mesmo impõe para si. Nem sempre, mas ele mesmo também impõe para si. E isso leva a autorrepreensões destrutivas, a autoagressão. Então, a gente vê claramente isso também nesse cenário de pandemia. A gente conversa com as pessoas, elas trabalham até meia-noite, muitas vezes, né? Então, é uma coisa que ele traz como um adoecimento. E olhando agora para a situação da pandemia que eu comentei com vocês, é claro que a gente sabe que a gente ainda enfrenta um problema complexo, imprevisível, de muita insegurança e incerteza. E a gente sabe que as pessoas, quando começou a pandemia, todo mundo teve que se adaptar em muito pouco tempo. Os professores, né, a gente reorganizou as nossas vidas, a gente teve que introduzir cuidado de máscara, luva, lavar compra na época, né? A gente se afastou das pessoas queridas, organizamos as nossas rotinas em casa para introduzir um trabalho remoto, quem teve esse privilégio, né? Outros tiveram que continuar trabalhando fora, até mesmo para sobreviver. E voltando agora a esse filósofo coreano, Byung-Chul Han, ele considera que a pandemia ela é um espelho que reflete as crises da nossa sociedade. Então, os sintomas das doenças da sociedade que ela sofria antes da pandemia, ele vai aparecer agora com muito mais força. Uma das coisas é a proteção ao meu grupo, ao individualismo, sabe? E que muitas vezes minhas ações são muito voltadas, às vezes chega eu estou extenuada, nem sempre eu consigo coordenar com uma necessidade coletiva. Outro sintoma é o cansaço. Vocês devem sentir que, de uma forma ou de outra, a gente se sente muito mais cansado hoje, exausto, do que a gente se sentia antes. Durante a pandemia, então, a gente está mais sobrecarregado, afetivamente, emocionalmente, até do que anteriormente. Mesmo que a gente tenha esse privilégio, às vezes, de trabalhar por home office, nem todos têm, poder estudar, por exemplo, com aula remota, vocês têm que ter consciência que tudo isso também cansa muito mais do que trabalhar em uma escola ou um escritório. É esgotante trabalhar sozinho, passar o dia sentado, estou falando isso muito para a gente pensar nos nossos alunos também, passar o dia sentado de pijama na frente de uma tela, de um computador, e, além de tudo, você está o tempo inteiro conectado com e-mails, mensagens, relações em casas para dar conta, tá certo? E a gente se esgota, então, com as lives permanentes, com as informações chegando o tempo inteiro em redes sociais. E esse prolongamento, pense nisso ao longo de semanas e meses e anos, né, que está acontecendo conosco, ele gera exaustão física e mental que a gente chama de fadiga pandêmica, que é quando a bateria não carrega mais. Se antes a gente fazia pão, né, tinha momentos de jogo na casa, jantares, agora você vai levando de qualquer jeito, sabe aquela coisa, só quero ter um dia depois do outro, e você não sabe quando isso acaba, né? Tem um psicólogo, o Grant, que ele traz um nome para esse mal-estar da pandemia, que ele chama de definhamento. Essa pandemia que vai se arrastando, que ela traz um estado de angústia, se era um estado de angústia antes, no começo, de muita preocupação, o que ele chama de definhamento, no fundo, é um abatimento crônico. É um sentimento mais de vazio, de estagnação. E é como se a gente está arrastando os dias, sabe? É como se a gente visse a vida por uma janela meio embaçada. Então, não é que é um mal-estar, mas é uma ausência de bem-estar.
Então, é como se a nossa motivação tivesse mais embotada. A gente tem dificuldade de concentração, diminui essa capacidade de sentir prazer, de vontade de fazer as coisas. E o pior é que a gente vai levando meio indiferente à nossa indiferença, sabe? E outra coisa que interfere nesse processo é que a gente também não se recarrega mais pela falta de contatos sociais, pelas faltas de abraço, do contato corporal com os outros. Tem um fenômeno que aconteceu na pandemia, que é a perda dos laços fracos. Esses laços fracos incluem conhecidos, por exemplo, não é a família, são aquelas pessoas que você vê com uma certa frequência, mas são quase estranhos. A pessoa da padaria, o colega da outra sala, sabe? Aquele teu paquera na sala que você encontrava, o colega da sala do professor, então os atendentes no mercado, esses conhecidos casuais, eles são tão importantes para o nosso bem-estar como a família, como nosso parceiro romântico, como os amigos mais próximos. É por meio desses laços fracos que a gente vai se conectar com outras realidades, que a gente tem outras oportunidades, novas possibilidades de inovar, empatia, e isso falta muito. E particularmente os adolescentes que vivem em tribos, eles também são muito afetados por isso. Então, considerando essa pandemia, a duração, considerando a ausência de uma condução segura pelo governo, essa política genocida, o aumento da barbárie, etc., etc., isso gera várias consequências. Eu vou trazer algumas rapidamente para entrar na escola, que é a última parte da minha apresentação, né? Entre as mais sérias consequências, nós temos o aumento da vulnerabilidade social, o aumento da desigualdade, foi algo gritante, o desemprego, perda de rendimento. Se vocês convivem no mesmo grupo familiar muito tempo, num contexto de medo, de incerteza, que é o que vivemos, isso gera muito tempo dificuldade de autorregulação. Então, muitas vezes você está falando irritado com seu companheiro, com seu filho, e nem percebe. Você não percebe que você está constantemente de mau humor. Você não percebe, por exemplo, que de repente você teve uma explosão de raiva por uma coisa muito pequena, sabe? Então, dificulta a autopercepção, aumenta a irritabilidade, os conflitos, problemas nas relações. Quantas pessoas a gente não conversou que as relações estão muito difíceis, o ambiente de casa é de um estresse constante. Além disso, nós sabemos do aumento das violências domésticas, por exemplo, que é tanto física quanto psicológica, mas também sexuais, né? Os abusos, o estupro, e porque para muitos esse isolamento, o não poder ir para a escola, que é fator de proteção, ele está colocando em contato direto o agressor e o agredido, né? E ele não tem jeito, inclusive, de pedir ajuda, de amparo. E a gente sabe também que, além desse definhamento da fadiga, nós tivemos um aumento nos casos de ansiedade, de estresse e depressão, tanto para homens como para mulheres. Mas as mulheres são muito mais propensas a sofrer com ansiedade e depressão durante a pandemia, principalmente, gente, aquelas que continuam trabalhando, porque elas se sentem muito mais sobrecarregadas, porque elas acumulam a administração da casa, as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, e há um custo que a gente fala fadiga do cuidado, que é um custo muito emocional, uma carga mental de gerir os conflitos, de organizar a rotina da família, acompanhar as tarefas escolares, atender às solicitações de um filho de outro, do companheiro ou da companheira, cuidar afetivamente, ele não está bem, você está preocupado porque ele não está bem, mas ele não está conseguindo sair da cama de fazer lição. Então, esse trabalho invisível, ele tem gerado um custo afetivo, emocional muito forte, principalmente para as mulheres, porque é uma característica da nossa sociedade patriarcal, machista, né, que nós temos ainda muito forte no Brasil. E sem falar no que a gente falou do luto, né, que todo mundo sabe, milhares de pessoas, 600 mil são números oficiais, né, mas elas perderam um ente querido sem poder se despedir ou realizar um funeral que ajudaria a elaborar o luto. Então, eu não tenho tempo para falar sobre o impacto em jovens e em crianças, mas só queria destacar que essa era de incerteza não tem prazo para terminar, porque a gente
por mais que tenha especialistas, institutos, universidades, secretarias de educação, que dão alguns parâmetros, esses parâmetros não são certos. A gente continua tendo que lidar o tempo inteiro com o imprevisível, com o incerto. A gente tem que ter sensibilidade para analisar o contexto, nos apoiar um no outro, compartilhar, decidir junto. Se nós olharmos para os professores e gestores, os profissionais de educação nesse contexto de crise, alguns estudos têm indicado que eles tiveram que mudar muito. Eles tiveram que se adaptar de uma maneira muito rápida, o que exigiu muito deles. E houve, inclusive, um aumento das horas que eles tiveram que se dedicar para dar conta desses grandes desafios. E, além de administrar casa, cuidado da família, essas horas também envolveram o trabalho relacionado à escola, os estudos, né? Um colaborou muito com o outro, para como é que faz remoto, como é que usa o Meet, como é que não... Então, houve uma troca, um apoio muito grande entre os educadores, mas esses estudos também mostraram que eles se sentem exaustos, que eles estão desanimados, que eles se sentem preocupados, mas, por outro lado, desafiados, dispostos a superar essas dificuldades. Eles sentem que também avançaram, que aprenderam, sabe? A grande maioria não tinha nenhuma experiência com ensino online, né, ou remoto, na verdade, e eles encararam esse desafio com enorme esforço, com enorme empenho. A gente tira o chapéu para ver o que esses profissionais conseguiram fazer e se reinventar nesse período de pandemia. E eles procuraram manter contato ativamente com seus estudantes, né? A gente fala que eles trocaram o pneu com o carro andando. E um dado que chamou muita atenção nos estudos que são feitos, né, nessa época, é que esses profissionais eles se preocupam muito mais com a saúde da família deles e com o bem-estar dos alunos do que com a própria saúde física e mental deles. É a cara dos nossos professores, né? Só que nessa urgência de continuarem as aulas, ainda que no formato remoto, e nessa coisa da gente acreditar, todo mundo achava que esse seria passageiro, que seria uma fase, entre aspas. O que aconteceu foi que nós, profissionais da educação, acabamos por reproduzir aquilo que a gente fazia presencialmente. Então, nas aulas remotas, nós reproduzimos o que nós fazíamos presencialmente, né, quando as escolas estavam abertas antes de fechar para a pandemia. Eu vou destacar alguns aspectos que, nesse momento de pandemia, ainda em aulas remotas e híbridas, né, poderiam ser revistos e que têm relação com aquilo que eu expus anteriormente. O primeiro que eu falei para vocês é que, principalmente agora com os mais velhos, né, não com os pititico, nós fizemos uma transposição do módulo hora-aula, sabe, aquela coisa da hora-aula, módulo-aula, para o ensino remoto. Em vez de a gente considerar que nós temos 5 dias úteis ao planejar as aulas, né, coletivamente, em vez de a gente considerar isso, em vez de, por exemplo, pensar em projeto em que esses alunos seriam instigados a planejar o tempo dele em pesquisa para tentar elucidar um problema, uma situação, um problema, a gente acabou trazendo aquela coisa, agora é aula de matemática, agora é aula de física, e, por um lado, assim, tem um aspecto positivo, que a gente sabe que quanto mais tempo dura a pandemia, o isolamento social, a gente sabe que é maior o impacto psicológico. E aí as pessoas que têm que realizar suas obrigações, por exemplo, o menino tem que acordar e entrar na aula online, então ele tem que estudar, ele tem que... nós temos que conectar para realizar o contato com os alunos. A gente sabe que essa rotina, essas pessoas acabam elas são mais capazes de manter uma certa estabilidade emocional, porque, do contrário, eles acordam 1 da tarde, não se trocam e ficam na cama. Então, tem esse aspecto positivo de que, quando eu consigo realizar minhas obrigações de uma maneira que a gente fala suficiente, isso é um suporte, né, uma certa estabilidade emocional. Mas, por outro lado, muitos alunos, a gente sabe que não estão aprendendo, ou eles aprendem muito menos. E esperar também, aí muitas vezes a escola espera que a família ajude esses alunos, mas essa ajuda da família tem gerado ainda mais estresse em relações que já estão muito tensas. Fazer com que o menino às vezes faça tarefa, estude,
tem gerado muitas brigas e exaustão. Aí eles choram, aí eles pedem, falam, eu não consigo aprender. Então, assim, é um desafio para os dois lados, na verdade, para os três lados, certo? E um segundo aspecto que eu queria trazer, além dessa transposição, foi o muitas vezes não considerar a interatividade que essas novas tecnologias de comunicação propiciam. Essas aulas continuam muito mais centradas no professor, em passar as tarefas para fazer, por exemplo, em que o aluno ainda ele é objeto passivo desse recebimento. O professor ainda é o centro. E se a gente tem algo que é muito expressivo no uso das tecnologias, é essa interatividade, né? Porque eles trocam o tempo inteiro. A gente vê que mesmo nessas aulas remotas, eles fazem provas de maneira coletiva, por mais que os professores digam que não, as atividades são sempre de maneira coletiva, e esse potencial da interatividade, muitas vezes, ele é pouco explorado, né? E isso tem relação com o que eu falei para vocês sobre o definhamento, porque tem alguns estudos que mostram que, eu sei que o meu tempo está acabando, eu termino em 10 minutos, eu encerro, tá? Isso mostra que... Tá tranquilo, você tem ainda 15 minutos. Tem 15 minutos, tudo isso? Você pode falar menos, se você quiser. Mas se quiser Nossa, falar... Adri! Nunca eu acabei antes. Nunca, vai ser inédito. Pois é. Estou preocupado com o que vai acontecer com o tempo hoje. Então, como eu estava dizendo, quando as pessoas mergulham num projeto, quando elas têm, muitas vezes... Você já viram aquelas vezes que você está fazendo alguma coisa que você se concentra tanto que até você perde a fome? Que enquanto você não acaba, um outro fala com você, você fica até irritado, porque você está concentrado naquilo. Isso é muito o flow, né? O fluxo. Então, quando uma pessoa mergulha num projeto, isso evita o definhamento. E quando você... Isso não acontece sempre, mas quando você faz propostas em que eles se sentem desafiados, você tem o que a gente fala, um certo nível de até felicidade pré-pandemia, tá certo? Então, encontrar novos desafios, desenvolver certos projetos, até encontrar experiências agradáveis, um trabalho mais significativo, são possíveis remédios para minimizar esse definhamento, sabe? Às vezes fazer um estudo, um curso, participar de um grupo que me obrigue a um alimento intelectual, me obrigue a pensar em outra coisa, isso minimiza o definhamento. Então, isso tem muita relação com aquilo que eu estava trazendo para vocês, de um projeto e, ao mesmo tempo, algo coletivo, algo interativo, tá certo? Porque um dos fatores mais importantes para a gente se sentir um bem-estar, uma motivação, é o sentimento de progresso, de achar que eu estou progredindo, que eu estou me superando, né? Então, a gente também pode buscar pequenos encontros para isso. Então, criando um projeto interessante com os alunos e mesmo para nós, encontrar um momento gostoso compartilhado, uma conversa significativa. Por isso que eu achei, às vezes, muito interessante algumas escolas que faziam saraus, lives com pessoas da comunidade, contação de história, mas em que esses também momentos, eles ajudam na conexão, a tirar daquele estado mental, tá? E a gente, se nós olharmos, pensarmos nessa sociedade do desempenho que a gente falou antes, nós reproduzimos isso. A gente está no meio de uma pandemia mundial, sofrimento absurdo, perdas, né? E a gente se preocupa muitas vezes com foco no currículo, no resultado, nos exames, e a gente nega o desequilíbrio emocional que a pandemia trouxe para todo mundo, para os professores, para os alunos. Então, a gente precisa considerar as condições concretas de estudo e também as vivências emocionais desses alunos. É claro que os professores, né, do meu grupo de escola, então, a gente salta do mundo real, né, tá vivendo tudo isso, por uma construção idealizada de uma aula normal, a gente no meio de caos. Então, a gente fala, oi, né? Como assim a gente vai ignorar tudo isso e trazer aquilo que faz como se estivesse tudo bem? A gente foca muitas vezes em avaliações externas, nos números, nas tabelas que devem ser preenchidas,
E a gente se esquece que educação é principalmente relação humana. Não há um aluno que se concentre, né, se ele está adoecendo mentalmente, ou se ele tem um familiar sem perspectiva na casa dele. Então, a gente precisa contribuir para que os profissionais da escola, os alunos, as famílias, desenvolvam ferramentas tanto para elaborar como para ressignificar todas essas vivências, sabendo que a pandemia ainda está em curso. E isso não vai acontecer ignorando a realidade e achando que uma vez por semana, fazendo uma vez por mês, fazendo alguma dinâmica, isso vai melhorar. Tá? Então, a gente vai considerar o que está acontecendo e tentar sempre atuar de uma maneira diferente do que nós fazíamos. Tá? Então, a gente tem que não se preocupar tanto com esse só o ensino forte, entre aspas, curricular, com nota ou avaliação. Já te vi, Adri. Tá bom assim? Então, o foco também vai precisar ser a criação de espaços de expressão de sentimentos, círculos de paz na escola, adolescentes com equipes de ajuda ou apoio entre eles, rodas de conversa. Esses espaços devem contribuir para que eles relatem suas dúvidas, angústias, tragam temas para debates, para que reconstruam essa crença no coletivo e até numa sociedade, né? Então, ensinar esse autocuidado, o cuidado do outro no coletivo. Então, para isso, gente, é fundamental um planejamento coletivo da escola, considerando aquilo que é mais imediato, o que deve ser mantido em médio prazo, né? E o que a gente tem que incorporar na cultura escolar. Nós devemos aproveitar esse momento tão doloroso para fortalecer essa cultura de diálogo, de pertencimento, de apoio, o foco na confiança, na busca do bem-estar. E, obviamente, pensando que nós somos responsáveis em formar para a transformação social. Né? O Byung-Chul Han, ele tem uma frase que eu quero trazer para vocês, que ele fala que o vírus é também uma crise no sentido etimológico de crises com K, tá? K-R-I-S-I-S, que significa ponto de inflexão. E ele fala, esse vírus está fazendo um chamado urgente à mudança do nosso modo de vida e de sociedade. Eu queria agora que vocês dirigissem o olhar para vocês, para algumas imagens que eu trouxe de escola, né? Eu queria mostrar para vocês para poder caminhar nesses minutos finais. Vocês estão enxergando? Bom, a gente ainda está com aula online, né? E aulas presenciais, né? De um modelo mais híbrido. Olhando para as aulas remotas, nós sabemos que essa experiência não está fácil para ninguém. Vocês devem ter visto esse vídeo, eu só vou mostrar um pedacinho, de um professor dando aula online, ele é espanhol, para alunos pititicos, tá? Ele está dando uma aula sobre paciência. Cierren todos os micrófonos. Está pedindo para cerrar o microfone. Tá? Vamos a, chicos, necesito que se concentren, los papitos que estén aquí, cierren todos los micrófonos, por favor. Gracias. Ese profesor es muy feo. Recuerden que la clase se acaba en 45 minutos, nos saca del aire, entonces hay que aprovechar el tiempo. ¿Listo? Bueno, les decía que la paciencia es la actitud que hace que los seres humanos podamos enfrentar las... Buenos días, profe. Buenos días, Sara, ¿cómo está? Buenos días. Siéntese, hija. Sí, cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos todos, ¿ok? Los cerramos. Gracias. Gracias. Eu vou parar assim, ele continua, mas é só para mostrar essa ideia de que, como é difícil, né? Esse professor, por exemplo, é um outro vídeo, que ele sofre muito para se adaptar, para dar aula online, a dificuldade, e os alunos interrompem para agradecer depois tanto empenho, e ele chora, né, por isso. Esse professor, por exemplo, ele deu 2 horas de aula com o microfone mudo. Só se deu conta depois de 2 horas, né, com relação a isso. Então, vejam como seria hilário se não fosse trágico, né? Esse professor, por exemplo, a gente vê como a gente defende, né, os professores, como tem que valorizar muito, né? Ele dança online só para animar os alunos, né? Então,
o que a gente fez e se desdobrou para encontrar, para animar, né, para trazê-los. Então, vejam esse pequeno vídeo em que o professor finge que fica sério para os seus alunos, os alunos estão sempre acostumados a vê-lo feliz, né, a vê-lo animado. O professor João chegou. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, professor João. Bom dia. Você vai acusar? Não é muito alegre, não. Você fugiu. Oi, Raquel. Você chegou meio de setembro. Professor, por que tu tá sério? Muito trabalho, muita animação. Não parece que não dormiu direito. É brincadeira! Bom dia, bom dia, bom dia. Então, vejam como você nem tem direito a ficar... Ele é claro que ele estava brincando, mas quando você entra, você muda a cara, você muda o jeito. Como professor é algo admirável, né? Então, agora olhem nossas plateias, né? Atenta nas aulas online. A gente aqui se desdobrando, se matando, né? E aí estão os nossos alunos do outro lado, né? Então, esse aqui cozinhando, com o notebook na calça, atrás. Esse aqui dormindo, estão vendo no espelho? Né, durante a aula. Essa aqui põe uma imagem como se a tela tivesse congelado, tá vendo? Então, essas são as nossas plateias, né? Aqui dizendo que a aluna achou que a câmera estava desligada e passou a aula toda lavando o banheiro, né? E a gente sobrevive sabendo que muitas vezes as câmeras desligadas acontecem porque eles se sentem expostos, eles têm a questão da casa, a questão da autoimagem, a questão da privacidade, mas isso gera um sentimento de solidão muito grande da aula para uma tela em que pouco interage. E agora, olhando um pouquinho para as aulas presenciais, né? Claro que os professores compreendem que muitos pais trabalham e não têm onde deixar os seus filhos, que o distanciamento social tem provocado atrasos na aprendizagem, no desenvolvimento das crianças e dos jovens, tanto que quando eles voltam, você precisa de todo um planejamento, inclusive para promoção de habilidades sociais, porque eles não só perderam, né, não só pouco desenvolveram, como perderam muitas vezes essas habilidades. Alguns estudantes, esses professores sabem que estão em sofrimento emocional ou em situação de risco, mas também o professor lida com o sentimento da própria, professor, funcionário, todo mundo, o sentimento da própria vulnerabilidade, o medo de ser contaminado, de contaminar as pessoas da sua família, os estudantes e também a família dos alunos. Então, a abertura das escolas significa um grande desafio, que é lidar com as questões sanitárias e o receio do contágio, com o estresse do cuidado e da vigilância para que esses estudantes mantenham o distanciamento físico. Então, de repente, você vira o olho, eles estão chupando a máscara, tá certo? Um está bravo com o outro, vai lá e se pegam, né? Adolescentes se abraçam escondido, achando que estão fazendo certo no banheiro, sabe aquela coisa de saudade? Então, todo um estresse para cuidar disso. Temos que dar conta da evasão de atrás desses alunos, das dificuldades que são individuais e considerar que eles não estão nos mesmos níveis, né? Do ensino remoto e híbrido, dessa reorganização curricular focando no que é essencial. Temos que dar conta do sentimento de insegurança, estranhamento dessa nova escola, que não é a escola que nós estávamos acostumados, mas também, principalmente, e é por isso que nós colocamos isso no centro, é o cuidado com os mais vulneráveis, com o bem-estar psíquico e esse desenvolvimento socioemocional. Não ignorem que nós estamos num período de sofrimento e de luto. Todas essas questões não podem competir uma com a outra e devem ser vistas de uma maneira integrada. A gente sabe que as voltas às aulas presenciais está sendo diferente de qualquer outro período na nossa história. Então, rapidamente, fotos de abertura de escola em diversos países. Na China, tá? Então, aqueles chapéus que eles estão, eu não sei se estão vendo que eles estão com bonés com bexiga para distanciar, né? Aqui a questão da Coreia, né? Como é que eles estão se organizando. A Coreia do Sul, além desses bonés, eles colocam asas de fada, tá vendo? Para tentar distanciar as crianças. Estados Unidos,
né, tentando fazer algo tão sofrido, que é o distanciamento, como algo lúdico, né? Então, a gente é o barco, né? Em vez de dizer cada um está no seu cercadinho preso, olha, vocês estão num barquinho, né? Aqui, Taiwan, tá? Olha como eles comem, né? Olha como eles fazem as atividades. Aqui na Tailândia é um refeitório. Na Tailândia ainda, na escola, e também no Camboja. Aqui na Índia, 2 tipos de escolas em comunidade rural, mais urbana. No Quênia e na Suécia. Na Albânia, vocês estão vendo as flechas, só pode circular desse jeito, né, para evitar, na chegada da escola, os contatos. Na França, então, cada criança tem que ficar no seu quadrado, tá? Esse estranhamento da escola, né? Na França, eles têm que esperar os pais no X, tá vendo? Os pititicos. E no Brasil, só imagens, né, das nossas escolas. Os nossos refeitórios. Os nossos parquinhos fechados. E a criatividade dos nossos professores e gestores, tentando fazer com que isso fique lúdico. Então, veja ele, né, tirando a temperatura de Batman, como se fosse um raio laser, né? Aqui, para manter o distanciamento, ele coloca esse dinossauro, né? Em vez de dizer não cheguem perto. Então, eu termino dizendo que a gente não pode minimizar o momento tão sério que a gente vive e refletindo coletivamente sobre as aprendizagens essenciais que esse período pode promover ou não, depende da gente. E as questões ficam, nossos estudantes estão aprendendo a lidar no mundo de incertezas, eles estão aprendendo a importância da responsabilidade individual para o bem-estar coletivo, do poder das redes sociais, aplicativos, promovendo crises, mas também esclarecimentos, de como eles podem interpretar as informações e interagir. Eles estão aprendendo sobre o valor da ciência, que é ela que está nos tirando dessa situação, da própria capacidade que eles têm de promover o bem, de expressar o que sentem e também ouvirem o que o outro sente, o autocuidado e cuidar dos outros. Eles estão aprendendo sobre a união e solidariedade para o enfrentamento da crise, sobre a ética e desigualdade e bem comum. Se nós não aproveitarmos essa oportunidade para aprender, discutir tudo isso, num momento tão importante, a gente está não formando para essa sociedade complexa, repleta de incerteza, focada num produtivismo, que foi o que eu coloquei para vocês inicialmente. Então, é focar no que é essencial. A pandemia vai passar, mas a nossa pergunta é que aprendizagens queremos que fique. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Tudo isso, né, Thelma? Queria agradecer novamente, né, sua brilhante aí apresentação, o cuidado que você teve em trazer tantos dados, né, contextualizando desde o macro até chegar na escola, né, então pensando no impacto da pandemia na nossa sociedade e diretamente na escola. Acho que a gente ri, né, César, quando a gente vê os vídeos, porque a gente se identifica, né, em várias situações que a gente está dando aula online, mas também, ao mesmo tempo, quando a gente vê, né, as crianças ali dormindo, cansados, e essas imagens finais que você trouxe, dá uma tristeza terrível, né? Porque nós que defendemos tanto o não a cada criança no seu quadrado, ao contrário, né? A cooperação, trabalhar junto, estar juntos, a questão do abraço, né? E acho que o reconhecimento, né, aos professores mesmo, porque, de fato, eles fizeram milagres, né, nesse período tão difícil. Então, muito obrigada. Tem já diversas perguntas. Antes da fala do César, eu queria colocar que quem participar do nosso chat, depois nós vamos sortear um livro da Thelma, a Bíblia Conhecida. Ai, que legal, que surpresa!
Você tinha me doado 2, eu guardei 1, então vou aproveitar para esse momento agora. Vamos, então, fazer o chat no chat, depois do sorteio, tá bom? De quem interagir aqui conosco. Em todos os chats a gente vai ter sorteios de livros. E quero, então, passar a palavra para o César. As pessoas estão colocando muitas coisas aqui, principalmente a questão dos adolescentes. Depois a gente abre, então, para a conversa, tá bom? César, é com você, são 10h13. Eu errei, viu, Thelma? Seu tempo estava acabando, eu te dei a mais, mas tudo bem. Agora a gente já está atrasado. Você está vendo, né? Eu ia pular. Ana Aragão corrigiu aqui no chat, mas aí já tinha ido, então foi. Bom, eu fiquei enrolando. A Geni já não tinha mais folha, acho que ela falou, meu Deus, ela não vai parar de falar. César, muito obrigada novamente por ter aceitado estar conosco, e a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo, né, o convite e parabenizando tudo que vocês têm feito nesses 4 anos de Convivere e principalmente nesse momento de pandemia, né? A gente já fez outras conversas antes e acho que sempre é muito prazeroso estar com vocês. E dividir a mesa com a Thelma também, né? Muito legal. E o assunto, eu vou organizar ele de uma maneira que eu vou às vezes, estar no nível da escola, no nível local, falando do nível individual. Em alguns momentos eu vou, né, como a gente está falando da pandemia, a pandemia é global. Eu acho que é muito importante a gente ter navegar, né, pelo local, pelo nacional, em uma escala um pouco maior e na escala global. Então, quando a gente fala da sociedade contemporânea, acho que a gente se reconhece como sociedade já numa perspectiva de cultura também, a sociedade brasileira, de uma sociedade mundial, né? Então, é importante a gente pensar nessas 3 camadas e eu vou transitar por isso. Então, se possível, se eu lembrar, eu vou falar, olha, estou falando nessa esfera ou nessa esfera, mas se não, vocês tentem reconhecer aí que algumas das coisas eu estou falando em 3 escalas, né? O local, o individual, uma perspectiva mais cultural, nacional, de identidade, e uma perspectiva mais dos nossos problemas contemporâneos, que alguns deles são, de fato, globais. E eu também vou fazer uma organização de algumas coisas que são de uma perspectiva, de um prazo mais curto, né? Que a gente tem uma preocupação imediata com a pandemia, mas também nós pensamos muito numa perspectiva de médio prazo, longo prazo, né? Alguns dos problemas que nós temos, nós não vamos resolver no curto prazo. Então é importante também a gente ter essa perspectiva de que algumas das coisas que eu vou estar falando são mais para frente, tá? Não criar uma expectativa de que algumas dessas coisas têm resposta imediata. E aí a primeira coisa que eu queria já engatar na fala da Thelma é essa visão de que a nossa sociedade ela está mais complexa do que sempre foi, né? A gente, acho que num processo aí de evolução mesmo, nós estamos indo numa direção de sociedades cada vez mais complexas e eu queria ressaltar que isso é muito positivo, é rico, a gente aceita a diversidade, a gente reconhece o outro. Então, o fato de ter grupos identitários, de ter movimentos emergentes, para algumas pessoas são uma grande ameaça, mas no fundo, né, se a gente for olhar o que isso representa, a gente pode estar num caminhar para uma sociedade muito mais justa, né, reconhecendo a dignidade de todos. Então, eu queria deixar né, como uma tese de que né, estar vivendo num mundo mais complexo, isso é muito rico, é positivo. É lógico que traz muita insegurança, como a própria Thelma falou, né? Porque na hora que você está num mundo complexo, e aí, por exemplo, uma pandemia, ela escancara essa complexidade. Como que escancara? A gente percebe, por exemplo, que a ciência sozinha não dá conta de resolver o problema da pandemia. Não são os epidemiologistas que vão conseguir resolver. Por quê? Porque ela respinga na economia, ela respinga nas nossas relações. Então, um especialista sozinho ou uma categoria sozinha não dá conta. E, no fundo, nenhuma delas dá conta. A gente está vivendo nessa complexidade, num mundo de incertezas, onde a gente precisa fazer diferente, a gente precisa lidar com problemas que não são solucionáveis, né? A gente vai navegar por eles,
da melhor maneira possível. Então, não estou dizendo que a pandemia não dá para resolver, sim, a gente pode debelar, né, essa pandemia, mas o que está ficando por trás, que está escancarando essa desigualdade enorme, por exemplo, a gente já sabia que tinha isso, a gente não conseguiu resolver como sociedade isso até hoje, e ficou mais evidente. E não é uma área que vai resolver, não é a ciência que vai resolver, a gente tem aí um problema da humanidade. Mas o que é importante nessa visão de que ser mais complexo pode ser mais positivo, né? Pode ser, reconhecer os diversos grupos identitários, por exemplo. Tem uma sensação de que a gente perde controle, né? De quem estava mais acomodado e tinha, né, aí a sua previsibilidade, foi uma palavra que a Thelma também usou, aquilo deixa de ser previsível, porque um outro grupo surgiu, ele é forte, começa, né, a demandar, cavar o seu espaço, e isso pode ser muito positivo, mas ameaça uma situação que já estava dada. Então, esse jogo aí de mudanças, o jogo de força que está por trás, é muito importante para a gente entender alguns movimentos que aconteceram já, né, logo no começo da pandemia, quando, né, a gente deu aquela rearrumada e falou, voltou a ter aula, né, a aula é remota, mas, né, a escola voltou a funcionar, isso foi muito rápido. Em praticamente um mês, todo mundo já tinha, inclusive as escolas públicas, né, todos os sistemas fizeram uma retomada. Eu fui convidado para dar participar de muitas lives, né, palestras, conversas sobre avaliação. E por quê? Porque a gente tem um sistema, né, um sistema de novo, de acompanhamento e, aí, entre aspas, de controle para ver o que está acontecendo com a qualidade. Quando a gente vai pensando no sistema educacional mais macro, nós temos avaliações mais macro, né, de larga escala, que a gente diz, que elas dizem o que está acontecendo, qual é o currículo que está sendo dado, como é que estão as frequências dos alunos, as notas dos alunos. Então, tem um acompanhamento, e eu classifico esse acompanhamento como sendo algo que ele não é no nível individual dos alunos, ele é um acompanhamento para o sistema, né? E a gente sabe essas avaliações têm essa característica. Quando eu fui chamado para discutir a avaliação com as pessoas, tinha uma preocupação muito grande, como é que a gente vai reportar agora as notas dos alunos, né? Como é que os pais vão saber, como é que o sistema vai saber? E a conversa, né, sempre ia no sentido, mas é justo fazer uma prova nesse momento? O aluno não teve nem acesso, né? Alguns continuaram no remoto, tem aula, alguns recebem o material impresso porque é o entregador de gás que deixa na casa dele, mas o professor nem sabe se ele recebeu mesmo, se leu, não tem um retorno. Então, fazer avaliações iguais para esses alunos é uma das maneiras de mostrar que, olha, a gente pode estar com um sistema que agora ficou escancarado, que era muito desigual, mas essa desigualdade já acontecia antes, né? A gente estava fazendo a mesma avaliação do mesmo jeito para todo mundo. Nesse momento, o que aconteceu? As pessoas, os professores, os gestores e os pais também, eles começaram a perceber e falar, olha, a avaliação nesse momento ela tem que ter um caráter de cuidado, de entender o aluno, né, por inteiro. Como é que ele está se sentindo emocionalmente? Ele perdeu alguém, né, próximo, o pai perdeu o emprego, ele tem acesso, ele está conseguindo, né, se organizar para acompanhar aulas. Então, essa leitura do ser, né, mais integral, ele na vida dele, ele emocionalmente, e aí a aprendizagem, eu acho que isso, de novo, é algo que transpareceu e a gente começa a perceber que, ao invés de ter uma narrativa que era a busca da eficiência, vamos aumentar, né, um pouco na linha do que a Thelma colocou também, vamos aumentar a produtividade. Eu posso pensar na produtividade do aluno, o que é? Ele está aprendendo, né, está acumulando e está tendo notas melhores, então tem um avanço aqui que é de produtividade. Mas essa leitura, uma narrativa agora do cuidado, ela foi despertada nesse momento. Isso é muito importante, a gente reconhecer que isso já era necessário antes, mas nesse momento isso transpareceu de uma maneira que não dá para a gente não olhar para isso, né? Então, esse é um primeiro movimento que eu queria deixar aqui registrado, porque eu vou fazer várias costuras, né? Mas vocês percebem que aqui já tem uma talvez comparação de dois campos que eu estava falando antes. Esse olhar para o aluno como indivíduo, né, como pessoa, como ser humano, o que ele está sentindo, é o lado muito mais individual, e a gente sempre vai ter
uma necessidade de coordenar isso com um olhar mais larga escala, mais política educacional, como é que o sistema educacional está funcionando, que o Estado está oferecendo, né, a oferta da escola pública. Então, aqui tem, né, uma diferença, mas tem uma perda de controle. E isso nos causa um desconforto muito grande. Por quê? Porque enquanto eu podia saber, né, o que está acontecendo, fazendo provas iguais para todo mundo, vendo a nota de todo mundo, comparando com escalas que a gente tem, né, foi criando ao longo do tempo, eu tenho uma sensação de que eu estou controlando, né, estou avançando, é pouquinho, né, às vezes avança, às vezes não avança, mas essa sensação de controle é algo que a gente perdeu na pandemia. Tem uma outra situação, né, uma outra narrativa que eu acho que é interessante a gente olhar nesse momento que nós estamos vivendo, que é como a sociedade vai ficando mais complexa. Isso já acontecia antes, agora na pandemia, alguns movimentos ficaram mais fortes, a gente tem uma sensação de que, já que eu estou perdendo o controle, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me fechar, criar minha bolha, né, me proteger. Então, se a gente vê esse movimento, por exemplo, de homeschooling, né, ele já existia, agora está mais forte. Os grupos religiosos, por exemplo, eles já se fechavam, mas agora é uma coisa de nós contra eles, né? A gente tem que se proteger, porque se estão vindo outros grupos identitários, a sensação é que isso é uma ameaça. Então, para a minha visão de mundo, o que eu tenho que fazer? Me fechar um pouco mais. Então, tem uma narrativa aqui de proteção, né? De separação, versus uma narrativa de integração, tá? Então, essa sensação de que ao ficar mais complexo eu tenho que me proteger e separar, né, ela é muito forte. E com a pandemia isso também se fortaleceu, tá? Nesse sentido, para algumas leituras, algumas visões de mundo, a complexidade, né, de dizer que estão surgindo, né, outros movimentos, né, os coletivos, por exemplo, que foram tão fortalecidos na última eleição, que a gente começa a ter coletivos que representam minorias, e eles começaram a ficar mais fortes e ser de fato representativos. Então tem uma leitura de que olha que positivo que a gente está conseguindo dar conta disso, e tem uma outra leitura de ameaça. E aí eu queria resgatar algo que para a maioria das pessoas deste grupo é muito conhecido, mas é interessante a gente recolocar isso nesse momento, que é a visão do Robert Selman, a ideia que ele traz das perspectivas, né? Então, se a gente olha, por exemplo, ontem eu vi um vídeo desses de resgatando os tempos antigos, né? Olha como a vida era boa. Então tem, né, uma narração do vídeo que é de alguém, né, com sotaque mais italiano, falando como era a escola antiga, que bom que era, não tinha mimimi, todo mundo, a gente se provocava, dava apelido para todo mundo, mas não tinha nada disso. No fundo, vocês percebem que essa visão, no fundo, você está dizendo, eu nem vejo o outro, eu nem olho se tem alguém que está sofrendo com aquilo, estou dizendo, isso é bom e eu não olho para o lado porque eu me basto, é uma negação. Então, você nem reconhece que existe uma outra perspectiva, uma outra pessoa, né? O Selman coloca isso como o nível básico ali, né? De, assim, não é aceitável isso, você não consegue olhar para o outro, mas tem um nível seguinte que é assim, eu vejo o outro, reconheço que ele existe e aproveito para dominar ele. Quer dizer, eu encapsulo, né? Abafo qualquer possibilidade de mudança, porque aquilo me satisfaz. Tem um terceiro nível aqui, se a gente for pensar em termos de olhar para as perspectivas, que não é só perceber que o outro existe, mas ele está submisso à minha visão de mundo, né? É assim, eu aceito o outro, reconheço que ele existe, desde que ele esteja lá, está longe, né? Então, o meu mundo aqui não está ameaçado, eu vejo que tem outra cultura, outro jeito de ser, mas ele está longe. E o que nos interessa aqui, quando a gente está falando de complexidade, é o quarto nível que o Selman chama aí de coordenação de perspectivas, né? Quando eu convivo com o outro, para eu conviver com o outro, reconhecendo a diferença, o que eu tenho que fazer? Aceitar essas diferenças, mas coordenar perspectivas. Eu vou mudar o que eu faço também, o que eu acredito, o jeito de ser. Eu vou dar espaço para o outro. Então, tem aqui algo que é extremamente complicado de fazer, né? Difícil, por quê? Porque você está abrindo mão de algumas coisas ou reconhecendo que o outro tem tanto direito quanto você
de algumas coisas, né? Então, essa visão de reconhecer, de coordenar perspectivas, ela cabe de novo, se a gente estiver pensando no nível individual, eu na minha relação com outra pessoa, mas ela cabe também no nível local de escolas, por exemplo. Será que a gente tem que ter todas as escolas com a mesma finalidade, com o mesmo, por exemplo, de colocar os alunos no vestibular, vai passar na faculdade, ou tem outra escola que é uma escola técnica, ou tem uma escola que fala, eu estou muito preocupado com, né, uma formação humanista. Então, uma diversidade de escolas, de ideologias por trás dessas escolas, de novo, é necessário se a gente quiser ter uma visão de que existem múltiplas perspectivas, a gente vai coordenar essas perspectivas. Eu não vou ampliar demais, mas vocês estão percebendo que eu estou dizendo, isso acontece no nível individual, no nível local, aí de instituições, né, múltiplas instituições com múltiplas finalidades. Isso acontece no nível político, né, os vários partidos, o que a gente quer? Não que eles se matem, né, e eu vou eliminar as pessoas do outro partido ou eliminar o partido. Não, a gente quer que coordene perspectivas, porque isso é uma riqueza. E acontece também no nível global. Hoje a gente está vendo, né, que as diferentes culturas, se a gente tiver aí uma competição e eliminação de outras culturas, o que aconteceu já na nossa história em muitos momentos, né, a gente, de novo, não aceita a complexidade como sendo um direito, né, de outros grupos também conviverem bem. Tá? Então, por que eu estou trazendo o Selman aqui, estou trazendo essa perspectiva? Porque por trás disso está como nós nos organizamos como sociedade. E aí é muito importante a gente reconhecer que alguns autores trabalharam esse ponto, né? Eu falei do Selman, mas se a gente pensar, né, nessa coordenação de perspectivas, a gente acaba caindo em processos de discussão conjunta, né? Processos deliberativos. E aí eu vou trazer o Habermas, né? Que é um autor que eu acho muito significativo para a gente achar caminhos para esse nosso mundo. Né? O Habermas não é tão recente, a Thelma trouxe, né, a sociedade pós-contemporânea aqui, né, essa sociedade contemporânea pós-moderna, mas eu acho que tem um aspecto, né, do Habermas, que é essa cultura do diálogo, né, o diálogo ético que ele fala, o discurso ético que ele traz. Isso envolve processos muito democráticos. E eu queria fazer a conexão disso, né? Preparar a sociedade para isso, para conseguir discutir, resolver seus problemas, encarar essa complexidade, o quanto que isso pode estar conectado com a escola que a gente tem hoje, né? E aí eu vou fazer uma conexão que nesses problemas que nós temos, problemas de convivência, né, de coordenação de perspectivas, que surgem vários conflitos, mas que eu estou colocando como sendo positivos esses conflitos, é interessante a gente pensar, por exemplo, algumas sociedades que são mais simples, né, ou modos de vida mais simples, eles não têm alguns tipos de problemas que a gente foi criando porque a gente foi ficando cada vez mais complexo, né? Se a gente pega um outro autor que é interessante, né, que é o Kohlberg, e ele fala lá dos níveis de desenvolvimento moral, né? E a gente sempre vai perceber que, né, na história da nossa evolução, da humanidade, quase sempre os grupos que continuaram, né, que se deram bem, eles são grupos muito colaborativos. Dentro dos grupos sempre tem os oportunistas, né, os egoístas, os individuais. E o Kohlberg classifica essas pessoas, né, nos 3 primeiros níveis, que são aqueles que tentam levar vantagem, só faz algo se tiver uma recompensa. Então, eles são muito individualistas. E tem alguns, né, quando ele chama nível 3, que são as pessoas que vão com a manada. Se todo mundo está fazendo isso, eu faço também, ainda que aquilo seja injusto para alguém. Tá? Então, esses 3 primeiros níveis, eles caracterizam algo que não é pensar no coletivo. Tá? Até pode ser um coletivo, né, restrito, mas não é olhar para os outros com iguais direitos, aquilo que o Habermas traz, né, do discurso ético, eu vou tomar uma decisão consultando os outros, pensando nas consequências daquilo para os outros. Esse pensamento, ele começa, né, só se a gente tem um certo nível de desenvolvimento moral. E aí o nosso grupo, né, o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, a gente trabalha muito com isso. Quer dizer, a formação das pessoas tem que trazer esse desenvolvimento moral para a gente conseguir olhar, pensar no conjunto, pensar nos outros, né? Pensar eu mesmo, meu papel frente aos outros.
Então, essa ideia, né, de que a gente precisa desses níveis mais avançados de desenvolvimento moral para conseguir ver injustiças, por exemplo, se posicionar contra essas injustiças, né, ter uma ação contra elas. Em geral, quando você tem uma ação contra uma injustiça, mas numa situação que ela já está caracterizada, cristalizada, o que acontece? Você recebe represálias, você recebe, né? Muitas vezes você vai contra o seu patrão ou contra a regra que está dada, mas por quê? Porque você está tentando melhorar a situação. Então, essa ideia de olhar para o mundo complexo e falar, todas as relações estão mudando, estão aparecendo novos grupos, novas demandas, tal, a gente tem que constantemente questionar o que está dado. Para questionar o que está dado, eu vou ter que ter esse nível de desenvolvimento mais elevado, né? E aí é interessante a gente pensar que esse movimento, ele acaba questionando a maneira como a gente faz a democracia hoje. Ela não está mais sendo suficiente. Não sei se vocês perceberam, de novo, eu vou falar da pandemia, mas eu vou voltar um pouquinho para trás. Esses movimentos extremistas que a gente viu, tanto de esquerda como de direita, eles já eram uma reação a falar, o mundo está ficando complicado, deixa eu ficar extremo, me fechar, defender isso aqui e tentar aniquilar e eliminar o que está em volta. Tá? Nessa leitura que eu estou fazendo, eu estou dizendo que parte desse problema é o jeito que a gente foi construindo a nossa democracia, que ela pode ser hackeada, né? No fundo, o que é? Eu não estou dizendo que a democracia é ruim, né? Uma pessoa dessa, um autoritário, por exemplo, ele está entrando dentro da democracia, usando as regras democráticas que a gente tem para se impor, para ser mais autoritário, para manipular. Então, a Thelma trouxe isso também, né? De um movimento de fake news, ele não acontece só de uma maneira ingênua, ele pode ser premeditado, como a gente viu alguns movimentos acontecendo. Como é que a gente pega tudo isso que está acontecendo e diz, espera aí, a gente precisa de uma outra democracia, a gente precisa de outras relações. E como é que a gente leva isso para dentro da escola, por exemplo? Porque é lá que a gente vai aprender a ser democrático, que a gente vai aprender a olhar para o outro, a gente vai questionar regras. Então, eu queria fazer esse contorno, depois que eu criei um quadro grande, né, de voltar e falar, mas espera aí, essas ferramentas que a gente tem hoje para a democracia, elas podem ser muito melhoradas. A gente não vai mexer num sistema grande como os nossos sistemas eleitorais hoje, mas a gente pode começar a mexer dentro da escola. Eu participei na semana passada de um evento muito interessante que era as democracias digitais, né? Que ferramentas que a gente tem hoje para todo o processo de participação, né? De levantar dados, identificar problemas, gerar propostas, né? Deliberar sobre as propostas, tomar decisões, perceber consequências dessas decisões. A gente tem um processo, né? No nossa relação democrática que tem ferramenta, tem tecnologia que pode contribuir muito para tudo isso. E aí eu estou trazendo aqui uma ideia de que nesse momento, né, que a gente teve tudo escancarado, mas também trouxe para dentro da educação muito mais tecnologia do que a gente sempre teve, né? A gente fez, né, como a Thelma falou, fomos para o remoto e os professores reproduziram as suas aulas de 50 minutos aqui, fazendo aula de 50 minutos lá. Mas a tecnologia entrou, né? Se vocês acompanharem vários estados, por exemplo, eles se esforçaram muito para dar acesso para os alunos, né? Chip, tablet e assim por diante. Então, a gente tem uma configuração hoje que a gente pode pensar que as escolas, elas têm condição de fazer um trabalho, por exemplo, de trabalhar com mini públicos, né? Quer dizer, esses públicos internos dentro da escola são os grupos identitários e tal, e eles defendem coisas diferentes. Agora, como é que eles vão se relacionar uns com os outros? Essas ferramentas digitais pensadas em processos deliberativos, eles podem começar a entrar para dentro da escola. Por que fazer isso? Isso depois vai, né, gerando algo para dentro da sociedade. Esse movimento, né, de o que é da sociedade, o que é da escola, é uma transição que o nosso grupo, por exemplo, o GPEM, ele faz esse movimento o tempo inteiro. Quando a gente está falando de um projeto de convivência ética e democrática, por exemplo, o que nós estamos dizendo? Não é trabalhar dentro da escola só o desenvolvimento socioemocional, é trabalhar também o sociomoral, né? Por que a gente faz isso? Agora, como é que se faz isso e como é que você começa a influenciar o que está fora da escola, né? A gente tem aí movimentos muito bacanas de uma escola expandida, né? Aprendizagem e serviço. Os alunos começam a fazer trabalhos
fora da escola. Isso já acontecia antes da pandemia, né? O Cidade Aprendiz, por exemplo, né? Onde você pensa a cidade como sendo um espaço de aprendizagem. Ela não está aprendendo só aqui dentro da escola. E aqui começa a aparecer coisas que hoje não estão no nosso currículo, mas que estão acontecendo nesse momento da pandemia. Por exemplo, ações que a gente chama de inteligência coletiva, né? Eu vou citar para vocês uma iniciativa que depois eu sugiro vocês dar uma navegada aí pela internet para procurar um pouco mais sobre isso. Os laboratórios de aceleração que o PNUD fez, né? Que é o Programa para Desenvolvimento das Nações Unidas. E eles criaram em vários países esses laboratórios de aceleração que, na verdade, eles estão dizendo, em vez da gente tentar desenhar políticas públicas para melhorar a situação na pandemia, vamos criar espaços onde o povo, né, a própria população, vai contando o que eles estão fazendo, como é que identificaram os problemas, como é que estão resolvendo, e a gente põe em conexão esses vários públicos, né? Então eles têm 128, uma coisa assim, laboratórios desses em diferentes países, e foi criada uma rede. E não é uma rede de especialista, é uma rede que vem de baixo para cima com resolução de problema. Isso é riquíssimo. O que os nossos alunos estão aprendendo hoje desses movimentos coletivos? Porque por trás disso tem ferramentas super interessantes, né? A gente chama isso de playbooks, né? Quer dizer, você começa a fazer uma orquestração que eu preciso de ferramentas para ver o que está sendo gerado, qual é a autoria, qual é a qualidade disso, participação dos outros. Então, você tem uma orquestração que é de pessoas, papéis, ferramentas, produtos, evolução, né? E esse jeito de pensar, ele pode ser trazido para dentro das escolas. Esses movimentos que eu estava falando, né? De cidade aprendiz, né? De aprendizagem em serviço, conectar com a comunidade no entorno da escola, a gente tem aqui uma oportunidade, porque a tecnologia chegou, tem esses exemplos, e a gente pode começar a trazer esses problemas para dentro da escola. O que acontece com isso, né? Quando eu estou fazendo várias costuras, vocês perceberam que eu estou indo e voltando, algumas coisas são prazo um pouco mais longo, mas eu estou dizendo que tem oportunidade aqui, que se a gente quer sair da pandemia diferente, tem que prestar atenção em algumas dessas oportunidades. Bom, o que acontece quando a gente começa a fazer isso? Imagina, se eu estou dizendo para os alunos, olha, se conectem com o mundo, vamos fazer um projeto de inteligência coletiva. A inteligência coletiva não é só com os alunos da escola, são de várias escolas, de vários estados, de vários países. Então, você começa a perder de novo aquele controle, que é o que eu falei no começo. A gente, quando começa a ir para o mundo complexo, a gente tem uma perda de controle no sentido tradicional da palavra, mas você tem um ganho, né, de aprendizagem, de resolver problemas, de lidar com isso, navegar pela complexidade, que envolve uma mudança de chave. É a outra cabeça. Por quê? Porque vai aparecer coisas emergentes, que a gente disse, né? Eu não tinha previsto, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa e vai ser forte, vai ser coletivo. Então, essa preparação para um mundo, né, de reconfiguração, novas culturas, novos grupos, né? Um jogo diferente de forças, isso é riquíssimo, tá? E como é que a gente coordena tudo isso? Como que eu sei que não vai acontecer algo que a gente não gostaria que acontecesse? Volta a ideia do Habermas, volta a ideia lá do Selman, da coordenação de perspectiva, porque o que a gente usa para moldar essas coisas, para inibir algumas e valorizar outras, né? São os nossos valores, os nossos princípios, a coordenação de perspectiva de tal maneira que aquilo seja justo, seja digno para as pessoas. Então, eu estou trazendo de volta para falar, vamos experimentar tudo isso, mas vamos manter esse desenvolvimento moral que a gente estava trazendo por trás. Isso implica em fazer gestão, fazer governança de um jeito diferente, né? Uma direção de uma escola, por exemplo, o professor, o controle que ele tem do que vai surgindo, ele perde um pouco do controle, mas ele ganha em autoria, em criatividade, novas configurações, né? Então, como que a gente lida com isso? Aprendendo a navegar por essa complexidade, aprendendo o tempo inteiro estar olhando, isso está sendo bom, vale a pena continuar nesse caminho, está surgindo um movimento que está ficando forte, é isso mesmo, vamos valorizar, né? Então, esse navegar pela complexidade, ele já acontece em algumas abordagens pedagógicas que a gente tem. Então, vale a pena voltar um pouquinho e pensar na escola que a gente sempre quis ter, naquela que a gente tem, e até em alguns autores que a gente não conseguia trazer tanto para dentro do mundo educacional, né?
Então, alguns deles encaram, por exemplo, essa diversidade, essa riqueza como algo muito positivo e dão sugestões de como trabalhar com isso. Então, se a gente pensa no Paulo Freire, por exemplo, né? Pedagogia do oprimido, o que ele estava dizendo? A gente sabe que esse mundo é desse jeito, é super complexo, mas você faz uma leitura de mundo, você vai entender por que ele está assim, né? A quem interessa ter essa configuração, né, de problemas, de maneira de resolver, e você tenta, né, a partir dessa leitura rica, se preparar para lidar com isso e não ser o opressor, né? Então, é uma maneira de fazer leitura de mundo, se posicionar, que ela está muito antenada com isso que eu estava dizendo. O mundo é complexo, a gente tem, né, um jogo de forças aí, e ele depende de uma formação que valoriza isso. Pensamento crítico, olhar para o outro, né? Olhar com cuidado. Você pega uma abordagem como o ensino para compreensão, né, que é lá do Projeto Zero de Harvard. Eles trabalham muito na cultura do pensamento, mas não é qualquer pensamento, é esse pensamento crítico, esse pensamento respeitoso, olhando para o outro. Por trás dessa visão tem os projetos que a Thelma estava falando, né? Esse momento de pandemia que a gente ainda vai viver, acho que por um tempo, né? A escola não vai voltar ao normal, a sociedade não vai voltar ao normal, é um momento de fazer projetos como esses, mas que estão focados em tornar o pensamento visível, tornar a aprendizagem visível, porque a partir dessa visibilidade que você começa a ver o que eu estou defendendo, quais são os valores que estão por trás, a quem isso pode prejudicar. Então, aquela cultura do diálogo, né? Um diálogo, o discurso ético do Harvard, mas ela vai ser desenvolvida se a gente estiver trazendo isso para dentro do mundo educacional. Tá? Então, eu já estou fazendo aqui uma costura final, que eu dei essa navegada, né, por muita coisa, e estou dizendo, esse reconhecimento da complexidade, que ele foi provocado o escancarar, né, as desigualdades, que ele veio com a pandemia, ele nos permite pensar que é também uma oportunidade para a gente rever o que estava fazendo. Quando eu trago de volta e falo, vamos trazer para dentro da escola problemas reais, né, problemas complexos, e olhar para isso a partir da escola, então voltar essa ideia como é que a gente lida com isso, né? Como é que eu navego pela complexidade, quais são as pedagogias, as estratégias, as metodologias que permitem trazer isso para dentro da escola. Então é aqui que eu estou fazendo, né, uma defesa de que a gente tem algo para começar agora, não vai ser curto prazo, mas dá para introduzir. Então projetos como a Adriana comentou, né, que eu estou coordenando um projeto grande lá via Instituto Unibanco, que é uma parceria forte com o GPEM, né? Que a gente está fazendo um projeto de larga escala de desenvolvimento de convivência ética e democrática, trazer isso para dentro da escola, mas não é currículo, ele é muito mais, é embeber na cultura da escola várias dessas coisas que eu estou falando, né? De se olhar para o outro, pensar em relações democráticas, experimentar ferramentas, né? Respeitar diferentes grupos. Tá? Então, isso nos permite olhar para esse momento da pandemia e falar, a gente quer sair diferente, a gente quer sair mais humano, a gente quer sair mais forte disso. Por quê? Porque a gente corre um risco, né, que, como a gente já viu, de estar perdendo a nossa humanidade, de cada um se fechar no seu canto, se defender, né? Por quê? Porque na hora que você tem a disputa, né, a competitividade, até por questões de subsistência, a gente fica menos solidário, né, corre o risco de ficar menos solidário e se fechar ainda cada vez mais, né, gerar essa proteção. Então, a minha colocação aqui é a educação tem um papel fundamental, não deixar isso acontecer. Para que não aconteça, a gente tem que trazer esses problemas reais para dentro da escola, não negar que eles são complexos, que tem um caminho único, a gente vai sempre disputar ideias, isso é positivo, vai valorizar outros grupos, não vai ter previsibilidade, mas aprender a lidar com isso é aprender a lidar com o mundo lá fora, para a gente não ter essa sensação que nós temos hoje de que cada um está se fechando num gueto, tentando aniquilar o outro, e é onde nós estamos caminhando, né? Então, a minha colocação é, vamos aproveitar esse momento, aproveitar essa entrada das tecnologias que aconteceram, tornar esses processos viáveis de trabalhar dentro da escola, pode ser por projetos, eu citei algumas das abordagens metodológicas que, combinadas, né, elas permitem fazer isso, e acho que a gente consegue sair aí, né, o recado, acho que até
terminou mostrando coisas que alguns falaram aqui, puxa, a gente sai meio, né, cabisbaixo. Eu faço uma leitura, né? Eu tenho, como eu falei, tenho trabalhado em muitas frentes, e eu acho que tem uma leitura positiva, essa ideia da educação híbrida, usar a tecnologia, ela permite mexer com coisas que estavam muito cristalizadas, desde a avaliação até o currículo está sendo trabalhado, até o olhar mais individualizado para os alunos, né? Então acho que tem aí uma potência, tá? Não vai ser fácil, mas acho que era esse recado que eu queria deixar aqui para vocês. Obrigado, Adriana.